trajetória extensa na luta política brasileira. Foi vereador jovem em 1968 na cidade de Santa Maria, em plena luta contra a ditadura militar. Foi do movimento que enfrentou o regime militar no Brasil, foi um dos grandes lutadores da luta pela redemocratização do país, junto com seu irmão, saudoso e querido, Adelmo Genro, e foi deputado federal na década de 80 ainda, vice-prefeito de Porto Alegre, na gestão do prefeito Olívio, 2 vezes prefeito de Porto Alegre, e por 3 oportunidades ministro de 3 pastas diferentes dos nossos governos populares. Tá? Com destaque para o Ministério da Educação, onde o ministro Tarso foi responsável pela implementação de programas importantes, como o ProUni, por exemplo, a extensão do Cefetes, o piso do magistério, a extensão das universidades federais, criação de novas universidades federais, e também ministro da Justiça, com grande destaque, e também coordenou o trabalho do nosso famoso Conselhão, que era aquele conselho criado pelo presidente Lula para ouvir diversos setores da sociedade. E nós queremos te receber, Tarso, aqui com muito carinho, com muito entusiasmo, agradecer muito a tua disposição de estar aqui conosco hoje, e queremos repetir muito a tua passagem pelos ministérios e também a tua passagem pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente naquilo que diz respeito ao projeto Territórios da Paz. Mas eu, de início, passo a palavra para a querida amiga e companheira Valquíria Bispo. A Valquíria, Tarso, iniciou a militância, quer dizer, eu iniciei a militância junto com ela, porque ela já tinha uma trajetória política aqui, no Grêmio Estudantil, uma escola importante que tem aqui em Passo Fundo, que é a Escola Estadual Fagundes dos Reis, onde nós nos encontramos na mesma chapa para o Grêmio Estudantil. Então, eu quero imediatamente passar a palavra para a Valquíria, que é o nome que o Partido dos Trabalhadores tem indicado, junto com o meu nome pelo PCdoB, para compormos uma aliança aqui como pré-candidatos em Passo Fundo. A Valquíria, que é formada em matemática e também é funcionária da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e tem uma longa trajetória política de militância aqui em Passo Fundo. Valquíria, contigo, por favor. Então, primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo, né, nos prestigiando nessa live, em especial ao nosso governador, ministro Tarso Genro, né, o nosso companheiro, que vai nos discorrer um pouco para nós sobre as experiências dele nos governos e na área pública que tem. E hoje, em especial, tem algo assim na nossa sociedade que eu penso assim, que tá muito difícil os tempos que nós estamos vivendo hoje, né? Em função de que eu penso que a democracia está sendo ameaçada por todos os poderes constituídos no caso, né? E algo que me deixa assim muito até não vou dizer apreensiva, mas assim porque o que eu penso, né? A nossa Constituição Federal, o Poder Judiciário, ele é o guardião da nossa Constituição Federal. E, infelizmente, junto com todos esses períodos que a gente tem passado, eu sinto que o STF até tem sido um pouco omisso com relação às várias ações de enfraquecimento da nossa democracia, inclusive para garantir o nosso direito constitucional, né? E nós vemos hoje, né, o lançamento, nesses últimos dias, ali teve o lançamento do livro das suspensões, né, que denuncia um pouco também essa questão da judicialização da política, né, e isso não é uma coisa boa para a democracia, né? Cada poder tem a sua atribuição. E não é de hoje que vem essa judicialização, né, da política. E eu gostaria, Tarso, de ouvir um pouco de você
a sua opinião com relação a isso, né? O enfraquecimento da nossa democracia, um pouco também por conta do poder judiciário está interferindo muito na política, né? Porque as próprias sentenças que tem e até as decisões também, algumas decisões equivocadas, afetam no nosso dia a dia na política, e a política fica à mercê, porque às vezes a gente espera, o judiciário vai resolver isso, e ele se omite totalmente. E quando em alguns momentos toma alguma decisão, em alguns momentos ainda toma decisões equivocadas. Agora estamos nos próximos meses ali, o STF vai reavaliar também essa questão da suspeição do juiz Moro, né? Então, eu gostaria que você falasse o que você, as suas reflexões com relação a isso, no caso, né, da judicialização da política. Muito bem. Muito agradecido por essa oportunidade de conversar com vocês, minha companheira Valquíria, meu companheiro. Nós vivemos um momento extraordinariamente, eu diria, dramático, né, da história moderna do Brasil e da história republicana do Brasil. E eu acho que a judicialização da política ela veio para ficar, né? Enquanto não tirarmos determinados obstáculos que foram trabalhados de maneira bem exaustiva nos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, que é desestruturando a esfera da política. A esfera da política foi voluntariamente desestruturada no país, né? Foi criado junto à população, pela grande mídia oligopólica do país e pelos seus asseclas, né, instalados nas redes, que os políticos são o centro da corrupção, que todos os políticos são corruptos, que os partidos não prestam e que a democracia não tem condições de resolver os problemas do povo. Isso foi inoculado dia a dia, hora a hora, né, pelos grandes noticiários, né, das televisões, pelo discurso, né, horizontal nas redes, foi se criando uma espécie de dissolução da esfera da política. Quando as instituições políticas perdem a sua eficácia ou perdem a sua efetividade, como ocorreu no Brasil, todos os partidos tradicionais foram abalados, seja de esquerda ou de direita, e subiu um bando de aventureiros, né, estafadores, né, das falsas religiões, inclusive, partidos organizados por milicianos, foram transcendendo para a esfera da luta política e prometendo soluções fáceis para tudo, que a democracia não resolveu. E aí se forma, então, uma expectativa negativa sobre a política e uma valorização dessa simplificação que essas forças fazem. Imaginem duas questões importantes aqui no país. Uma, a questão da segurança pública. Eu depois vou dizer uma palavrinha sobre isso. E outra, a questão da capacidade do Estado realizar investimentos. Quem deu as respostas mais eficazes, embora mentirosas, manipulatórias e fascistoides, a respeito dessas duas questões, foi a Rede Globo e os seus representantes dessa marginália que veio de baixo para cima e começou a ocupar a esfera da política contra o tecido político tradicional, que tinha, evidentemente, suas deformações, suas misérias, mas que também tinha pessoas em todos os setores da atividade política que eram sérias, que acreditavam naquilo que faziam e não tinham nada a ver com corrupção, né? O PT foi escolhido como alvo preferencial. Como é que essa turma respondeu a essas duas questões chaves? Segurança pública. Tem que justiçar os bandidos por grupos irregulares. Tem que assassinar. O presidente Bolsonaro disse antes das eleições: eu sou a favor das milícias, eu sou a favor dos justiceiros.
para solucionar o problema de segurança. Imagina aquela população ali acostada pelas dificuldades, pela miséria, pela falta de mobilidade urbana, né? De repente, um cara promete que vai matar todos os bandidos da região. Só que não é os bandidos que ele vai matar. Os bandidos não se fazem isso. Né? Mas é uma resposta simples que funcionou. Né? E a presidenta Dilma, ela deixou que isso acontecesse porque ela dissolveu o Programa Nacional de Segurança Pública. Ela não prestou atenção de maneira suficiente no que era aquilo. Ela não sabia, inclusive, o que era aquilo. Então, ela deixou o programa se esvaziar. E esse foi um elemento fundamental para o Bolsonaro ascender. Né? Foi um equívoco da Dilma. Ela não fez isso, obviamente, porque era contra a segurança pública, era contra o Lula, contra mim, nada disso. É porque ela não entendia e ela resolvia as coisas de uma maneira muito isolada e muito precipitada. A outra questão, a questão do Estado. Qual é a resposta eficaz e simples e convincente que a direita deu? Não, o Estado não tem recursos para investir porque tem funcionário público demais, que ganha muito e que atrapalha a capacidade do Estado de investir. Então, temos que enxugar o Estado, demitir funcionários públicos, acabar com os estatais, aplicar congelamentos salariais e assim por diante. O cara que está lá fora, ganhando um salário mínimo, com a carteira assinada, 2 salários mínimos, sem estabilidade, passando dificuldades, não, isso é verdade. Meu vizinho aqui é rico, só que o vizinho rico dele é 4 mil, ganha 4.500, ganha 3.500, não tem nada rico. Mas em relação a ele, que é o zelador do edifício, que é um gari, ele aparece como um cara privilegiado. Então o fascismo especulou com a simplificação do real e automaticamente deslocou, né, as decisões que seriam da esfera da política, que deixou de ser importância, para o Poder Judiciário. E, por seu turno, aproveitou para apanhar, né, esse resíduo da política e politizou partidariamente esse poder que lhe foi conferido pelas falhas e pelos convencimentos, né, que a direita fez de que a esfera da política não prestava. Então, quando eu digo que essa politização veio para ficar, eu quero dizer que enquanto nós não eliminarmos da mentalidade do povo essa visão simplificada do fascismo, de que tudo pode ser resolvido pela força e pela violência, o Poder Judiciário vai continuar sendo saturado de demandas e exigido decisões para, inclusive, voltar atrás em programas sociais, em conquistas sociais, para viabilizar uma sociedade, né, em que o Estado, presumidamente, teria condições de investir. O que é uma fraude, mas é assim que funciona na cabeça das pessoas. Eu acho que uma prefeitura municipal tem que prestar atenção em algumas coisas muito simples no próximo período. Muito simples. Vai ser um período muito difícil. Vai ser um período dramático. Né? Nós vamos ter uma crise perfeita. Né? No fim do ano vão se encontrar os efeitos da pandemia e os efeitos da crise da democracia. Esses dois efeitos vão se encontrar no fim do ano. Nós vamos abrir o ano, então, de disputa eleitoral sobre os efeitos dramáticos e perversos, né, dessas duas vertebrações, esses dois efeitos do desajuste econômico nacional e global e da crise sanitária. Qual é a tendência que vai ocorrer nas forças políticas em relação a isso? Em relação à direita, ela vai continuar com esse discurso. Ou seja, ainda tem problema de segurança pública porque o Bolsonaro não pôde matar todo mundo que ele queria matar. O judiciário soltou os bandidos, né? As milícias, né, elas ainda existem, mas elas não estão com autorização de fazer justiçamento. Então, por isso que não adiantou. Né? Mas a solução continua a mesma. Em relação à questão do poder público, da sua capacidade de investimento, eles vão continuar dizendo: olha, eu vou chegar na prefeitura e vou fazer uma reforma da prefeitura, vou botar funcionário para a rua, vou acabar com as mamatas, vou acabar com os receios.
toda aquela demagogia populista de direita que eles fazem tudo que é eleição. Na nossa época não colava, porque nós fazíamos bons governos. E as pessoas sabiam aqui no Rio Grande do Sul que as forças políticas que estavam no poder não eram compostas por ladrões, não eram compostas por estafadores, não eram compostas por políticos oportunistas, e que respondiam. Tá? Veja que sempre que passava um governo de direita, vinha outro governo ou de centro ou de esquerda. Né? Sempre que o Brito, que caras tipo o Brito apareciam para destruir o Estado, vinha um governo do PT, como nós. Né? Esse ciclo terminou, porque essas lideranças todas, junto com o PT, elas foram abaladas. Aliás, eu não hesito em dizer que dos partidos mais tradicionais, o PC e o PCdoB e o PT foram os menos atingidos por esse processo. Os menos atingidos. Por mais desgaste que a gente teve. Né? Os mais atingidos foram os partidos tradicionais da própria elite política aqui do Estado. Né? Tu vê o seguinte, né? As lideranças que apareciam do PP, do PMDB, tinham um determinado estatuto. Né? Era um Vicente Pinheiro, era um Simão, que depois que ficou velho passou a ser um bolsonarista, mas eram pessoas que falavam a partir do Estado. Né? Eram pessoas que tinham respeitabilidade. Né? Depois, as lideranças da direita que vieram, o Bibo Nunes, né? A Carmen Flores. Veja a elite da direita aqui no Estado. Né? Esse menino aqui, o Marquesan, né? Que não sabe nem o que é neoliberalismo, não sabe o que é função pública do Estado, e diz qualquer bobagem, né? E os cronistas sociais, que eu digo, são cronistas políticos, pegam e transformam aquilo numa visão, numa determinada ordem. Né? Eu não sei se você se lembra, quando ele assumiu, ele trouxe para cá uns meninos do MBL, que foram fazer provocações nas exposições de arte, apresentou com o novo staff dele, e que agora ia ser meritocracia. Que meritocracia? Porra nenhuma. Né? E tentou montar um aparelho que nem os companheiros dele aceitaram, que não deu certo nem para manter as relações políticas que o levaram até lá. Essa é a elite do Rio Grande do Sul, né? Elite política do Estado e das nossas grandes cidades. Eu não sei como é que está aí na cidade de vocês, né? Mas presumo que é mais ou menos a mesma coisa, né? Pelo que o Juliano me falou agora no começo da nossa conversa. Então, o que eu acho que devem ser as coisas que nós temos que tratar? Nós temos, em primeiro lugar, dizer o seguinte: olha, todas as decisões importantes que nós tomamos na cidade vão passar pelo crivo de um sistema de participação popular, direto e virtual. Não só direto e não só virtual. Na minha época, predominava aqui a participação popular direta. Já no governo do Estado, nós colocamos junto a participação virtual. Você lembra, Juliano? Né? Nós fizemos o gabinete digital, e colocamos as obras da prefeitura do Estado para serem votadas. Nós tivemos 1.200.000 votantes. Foi uma participação espetacular. Então, nós temos que dizer isso, em primeiro lugar. Pessoal, vamos ser honestos aqui. Isso aqui não é remédio, né, definitivo, isso aqui não é nenhuma definição que vai mudar os rumos da cidade, do mundo, mas tudo que nós fizermos na prefeitura é importante. A população vai ser consultada. Mas nós, como prefeitura, não vamos hesitar em tomar medidas que sejam medidas necessárias para a prefeitura funcionar bem. Agora, as questões de estruturação da cidade, os grandes debates sobre o rumo da cidade, nós vamos fazer junto com a população. Essa é a primeira questão. Segunda questão, tem que prestar atenção na esfera internacional. Explico por quê. Como o Brasil hoje está muito desgastado politicamente, o governo brasileiro, o Bolsonaro é visto como uma espécie de bandido que por acaso chegou ao poder. Hoje nós temos dezenas, centenas de organizações não governamentais e agências estatais de países democráticos, onde tem gente boa lá dentro, que querem ajudar as prefeituras do país. Aquela consciência culpada dos europeus em relação ao Brasil, em relação aos países pobres, que é uma consciência culpada digna, inclusive. Eles trazem aquilo que é geração de
das grandes navegações e depois, né, das grandes empresas transnacionais, eles trazem para dentro desse como uma responsabilidade que tem que ajudar. Então, nós temos que pescar uma prefeitura como a prefeitura de Passo Fundo, como a prefeitura de Santo Ângelo, a prefeitura de Porto Alegre, das médias e grandes cidades, tem que ter uma agenda internacional. Tem que ver 2 ou 3 técnicos de alto nível, mas técnicos mesmo. Porque tem gente que conhece isso. E eu sei que conhece porque eu trabalhei com toda essa gente. E trouxe um monte de dinheiro para Porto Alegre. De tudo que era. A terceira perimetral foi nós que fizemos aqui. Não foi as grandes obras né, da direita, como eles diziam. Né? E também os microprogramas que nós trouxemos, né? Os microprogramas de produção cooperativa nas vilas populares, que tem um efeito impressionante hoje, né? Nas relações de solidariedade que as massas compõem de baixo para cima e horizontalmente. Então, tem que fazer isso, né? Selecionar na cidade. Quais são os 4 bairros mais problemáticos? São esses. Nesses 4 bairros, quais são os principais problemas? Ali estão fazendo prostituição de menores, né? de jovens. Né? No outro lá, as pessoas não têm assistência para fazer a coleta seletiva, para vender o seu material. Né? No outro bairro, né, tem um problema de esgoto, que é um problema grave, que uma obra de porte médio pode resolver. Então, procurar olhar a cidade como totalidade e criar um processo de identificação dos problemas mais agudos de toda a região. Porque nenhuma cidade vai ter respondida pela prefeitura as suas necessidades estruturais, principalmente essa carência de recursos que vai ter, né, e pelo fato de termos ainda um governo do Bolsonaro, que não vai dar mínima para as prefeituras, né, e muito menos para as prefeituras que serão dirigidas pelas forças populares. Mas aí tem coisas universais na cidade que tem que prestar atenção. Limpeza e iluminação. E as duas têm a ver com segurança pública. Limpeza, porque gera, naqueles bairros mais depreciados da cidade, a sujeira gera nos bairros mais depreciados da cidade uma baixa autoestima da população, uma baixa educação cívica da população. Porque aquela população não respeita o ambiente em que vive. E o ambiente em que vive, para ela, é a sua cidade. Então, a questão da limpeza, a questão da organização, né, nessas regiões mais pobres, de como as pessoas podem aproveitar, né, as oportunidades que são oferecidas para melhorar a vida das crianças, para ter iluminação, para ter uma praça bem limpa, para ter as ruas com os meio-fio pintados, são coisas que melhoram. E a iluminação é uma questão de segurança pública importante. A partir de um conjunto de pequenos projetos, uma iluminação, uma boa praça, um bom programa de esportes e um programa cultural, você tem lá, né, um território da paz, um micro território da paz, que vai representar um exemplo de como a nossa prefeitura trata a cidade. Então, este é o outro elemento fundamental. E um terceiro, que é a questão do microcrédito. A questão do microcrédito, ela pode ser feita com pouco dinheiro e com vontade política. O microcrédito pode ser instituído nas prefeituras, eu fui pioneiro nisso, você se lembra, da instituição comunitária de crédito que eu formei aqui em Porto Alegre, né? E nós atendemos 70 mil pequenos negócios. E o programa de microcrédito que eu fiz com o Banrisul como governador, que se expandiu por todo o estado, e foi uma coisa maravilhosa que houve. E hoje a população reconhece, depois que perdeu, né? Depois que perdeu esse programa. Você pode, numa prefeitura de porte médio, conseguir um financiamento, por exemplo, com esses fundos que tem aí, de financiamento que eles chamam de terceiro mundo, você pode conseguir 200 mil dólares. 200 mil dólares, um sistema de microcrédito, é um monte de dinheiro. Porque as pessoas que têm os seus pequenos negócios, que têm a sua microempresa, ou que trabalham sozinhos, né, de maneira informal, que tem um fogão de 2 bocas para fornecer venda, passa a ter um fogão de 6 bocas, mais qualificado, né? É pouca coisa. Né? Aquela moça do bairro que tem uma portinha ali, onde ela tem apenas um aparelho para
para secar os cabelos, mas que precisa de uma coisa melhor, precisa de uma cadeira, precisa de um mobiliário, de instrumentos que custam R$2.000, R$1.500, que pode mudar a vida dela. Então, nós temos que criar nas nossas cidades esses sistemas de microcrédito, que até podem ser, né, ajudados, se tem alguma parte do setor empresarial que tem alguma consciência, né, alguma consciência social em relação à nossa cidade, pode ajudar a formar esse fundo. Tem mecanismos jurídicos, né, institucionais para que isso aí seja formado. Microbancos municipais, né, para ajudar essa economia que vem de baixo. Então, e durante a campanha eleitoral não fazer promessa que não se possa cumprir. Né? Porque eles vêm com um monte de promessa. Eles vêm com um monte de promessa. E para eles, a imprensa depois não é impiedosa. A imprensa não cobra. A imprensa esquece. Para nós, não. Para nós, eles andam com o nosso programa na mão. Olha aqui, ó. Você propôs lá, você prometeu e você não fez. Eu me lembro aqui, quando eu fui prefeito de Porto Alegre, no meu primeiro governo, nós publicamos um programa de governo. Né? E esse programa de governo eu coloquei na mesa de cada secretário e disse, olha, isso aqui é que eles vão fazer. Não, mas eu quero fazer isso. Não, tu vai fazer isso se tu fizer isso aqui, senão não vai. Mesma coisa que eu disse do PTB no programa de microcrédito. Eles queriam um monte de coisa e tal. Eu digo, não, vocês não vêm me falar em projeto nenhum antes de vocês instalarem esse programa de microcrédito. Isso começou a funcionar. Aí chegou no fim do meu governo, eu fui fazer uma visita para Zero Hora e disse, eu quero que vocês façam agora um levantamento. Um levantamento aqui. Não, vocês passaram aí quase 4 anos me criticando todos os dias, criticando a cidade. E a cidade vocês identificavam com o prefeito, que depois nunca mais fizeram isso, quando o PT perdeu a eleição. Né? A cidade passou sem prefeito. Na época do Fogaça, não tinha prefeito. Né? A prefeitura não era um ente político. Né? Eu quero que vocês façam um levantamento. Aí deu lá que eu tinha cumprido 85% das propostas que eu tinha apresentado enquanto prefeito de Porto Alegre. Então, é bom apresentar um programa, Juliano, que seja um programa modesto, mas um programa factível. Muita participação política, muita participação na gestão, muita atenção do prefeito no cotidiano dramático que essas populações vão viver com essa crise perfeita da economia, né? Da economia e da pandemia, né? A crise sanitária, porque é por aí que as coisas vão ocorrer. Né? Passou a época, né, de que nós tínhamos condições de chegar para o presidente da República, de chegar para o governador, apresentar projetos, fazer projetos articulados de maneira federativa, né? Investir pesado em determinados setores, né? Porque esse não é mais o interesse do Estado brasileiro. O interesse do Estado brasileiro agora é aprimorar a força normativa do capital financeiro sobre o Estado e fazer o Estado todo e a comunidade toda trabalhar para pagar os juros especulativos através dos quais eles controlam a economia brasileira. Né? Nós temos que ter uma capacidade de invenção política extraordinária nesse período e fazer muita política e com muita proximidade dessa população. Então, essa aí não descuidar da beleza da cidade, não descuidar da beleza da cidade, me esqueci de dizer isso, porque a beleza da cidade é um ponto de partida através do qual a pessoa olha o seu ambiente e olha também os responsáveis pelo seu ambiente. Então, uma cidade limpa, uma cidade iluminada, uma cidade que as pessoas começam a olhar, né, o prefeito através também dessas características. Então, isso aí que eu diria para a nossa conversa e responder alguma coisa que vocês acham importante também que eu possa falar. Sim. Nós temos aqui, Tarso, outros questionamentos para ti. Nós já chegamos na primeira meia hora do nosso debate, na metade do debate agora, nesse momento. E esses pontos que tu levantou aqui já estão parcialmente contemplados naquele programa de governo que nós estamos construindo. Nós, inclusive, fizemos uma live aqui com o Márcio Kochmann, que também já nos pontuou algumas questões importantes pelo acúmulo que ele tem. A questão do microcrédito, a questão de utilizar a participação popular pela internet,
a questão da segurança pública como um elemento importante também na autoestima da população. E eu queria justamente perguntar sobre isso, né? Eu fui vice-prefeito aqui da cidade por 2 anos e coincidiram com os teus 2 anos finais do teu governo estadual. E naquele momento nós, em parceria com o teu governo, nós estabelecemos aqui em Passo Fundo os territórios da paz, 2 territórios da paz. Um território da paz no bairro Jabuticabal e um território da paz com um pouco mais de estrutura no bairro Záquia. E até hoje, a população desses 2 bairros relembra, resgata e tem a memória da importância que esses programas tiveram do ponto de vista cultural, do ponto de vista do esporte, do relacionamento com a escola, com a comunidade, com a associação de moradores, com o posto de saúde, né, com as lideranças locais do bairro, enfim, com as forças de segurança que participaram ativamente disso. Então, nós tivemos, de fato, aqui 2 bairros que viveram essa realidade. E, na nossa opinião, na minha opinião e da Valquíria, e dos companheiros que nós estamos aqui trabalhando a questão do plano de governo, nós vamos apresentar a reedição desses programas Territórios da Paz aqui. Eu queria que tu pudesse fazer alguma consideração sobre esse programa e a importância dele na tua gestão, mas também para a realidade que nós vivemos hoje. Nós já vivemos outra realidade política, uma realidade de um Estado neoliberal, de um Estado proto-fascista a nível nacional, neoliberal aqui no Estado, de carência de recursos e também de uma pandemia. Como é que tu enxerga nessa realidade que teve uma transformação radical do período que foi governador para agora, a implementação desse tipo de programa, em especial o programa Territórios da Paz? Problema aqui. Deu. Ok? Está escutando? Olha, em primeiro lugar, a prefeitura vai ter que contar, provavelmente, com as suas próprias forças, tá? Políticas para enfrentar essa questão de segurança, né? Que eu não vejo o atual governador do Estado que ele esteja preocupado em viabilizar os prefeitos uma proposta de segurança pública que seja diferenciada dessa que está sendo aplicada hoje. Nós temos que lembrar que, a partir do governo Sartori, né, formaram-se estruturas paraestatais, controladas por empresários, que passaram a contribuir com a segurança pública do Estado, particularmente com viaturas e provavelmente com armas também, mas essas viaturas e estas armas usadas nos territórios que os contribuintes do Estado moram. Né? Então, melhorando assim o policiamento nas zonas de classe média, média e alta, através de um processo de privatização indireta. É claro que a Brigada Militar, como tem uma tradição de respeito hierárquico aos seus superiores, ela vai ter dificuldade para se mover em programas como esse. Mas é possível. Então, a primeira tentativa é estabelecer, sim, uma relação direta com os comandos locais da Brigada Militar. Mostrar a eles, né, tentar convencê-los, em última análise, que uma aproximação com a prefeitura pode resultar num prestigiamento recíproco da força pública e da própria prefeitura. E eu acho que tem um instrumento barato e que permite um certo convencimento dos setores da Brigada Militar e que podem chegar até o governador. Como, por exemplo, aquele, né, da prefeitura mandar um projeto para a Câmara de Vereadores oferecendo uma ajuda aluguel para os brigadianos que forem residir
em determinadas áreas e cuja atividade de segurança pública vai estar ligada àquelas áreas. Isso aí teve muito sucesso, né? Em vários programas do PRONASSE que nós implementamos Brasil afora, inclusive aqui em Canoas, na época que o Jairo Jorge era prefeito do PT, lá em Canoas. Então, esse é o primeiro elemento, é criar um policiamento de proximidade. Segundo, mostrar, inclusive para os marginais que estão naquele bairro ali, que este policial de proximidade não é um policial que vai ser um caçador de drogas e nem um policial que vai ser chamado para participar de ações policiais na região de caráter estratégico, como ocupação de determinados territórios. Este policial comunitário, ele é um elemento resolutivo de conflitos, é um elemento de confiança da população, e o dever dele é dar segurança para que os programas do Estado funcionem de maneira adequada naquela região. Por exemplo, um torneio de futebol, o uso de uma biblioteca, um evento de formação profissional que se faça na região, os policiais têm que estar ligados a isso. Porque se esse policial passa a ser aquilo que os caras chamam de X9 na região, que eles têm que ter, mas que providencie da forma que acharem mais adequada, se ele for identificado como X9, ele não permanece na região. Ou ele é assassinado, ou seu trabalho é neutralizado. Então, os territórios da paz, né, que tinham a presença daquelas forças de pacificação, lá do governo Sérgio Cabral, eles começaram a perder potência quando aqueles policiais que estavam lá começaram a ser usados nas ocupações. Eles estavam lá para proteger os programas sociais do governo, que envolviam a juventude, as mulheres, principalmente, e não entravam em operações. Mas daí o Sérgio Cabral já estava naquele delírio, né, dele que nós conhecemos. E aí ele foi fazendo avançar, inclusive, as forças de pacificação e utilizar elas em ações nas outras regiões, né, com aqueles policiais. Isso é completamente errado. A política que combina ações policiais, ações de segurança, com programas preventivos, é uma política fechada. Ela tem que estar integrada no mesmo sistema. E os policiais têm que saber qual é o âmbito da sua intervenção para que realmente os serviços públicos lá possam funcionar de maneira adequada. Isto não é normalmente aceito pelas forças policiais. Por isso que nós instituímos aqueles cursos, né, de formação que deram um resultado extraordinário. Chegaram a ter 173 mil policiais inscritos no Brasil, que se formavam para quê? Para saber resguardar o ambiente do crime, para mediar a disputa entre vizinhos, para ajudar a segurança nas reuniões das associações comunitárias, para proteger as atividades esportivas e culturais que eram realizadas com a juventude. Mas não era para sair atrás de dar tiro em traficante. Não é essa a função da polícia. E nem isso deve ser feito com esse tipo de força, com esse tipo de equipamento, com esse tipo de, né, de armamento, inclusive, que os policiais devem utilizar para chegar sempre num confronto com os bandidos efetivos mesmo, com uma enorme superioridade de forças, de armas, né, inclusive para não precisar usá-las, né, que sejam tão convincentes que não precisam usá-las. Então, esta é uma visão da segurança pública. O outro aspecto da segurança pública, que se demonstrou muito eficaz nas regiões, é o prestigiamento das mães. Nessas regiões, né, sobretudo nessas regiões mais pobres, e que as mães trabalham, né, ou meio turno como domésticas, ou trabalham em casa, ou exercem atividades artesanais ali junto à sua residência, as mães são o elemento de maior respeitabilidade de qualquer programa estatal. Cá para nós. Né? Não foi de graça que o Lula, né, acertou, a partir da experiência da vida dele, inclusive, que o Bolsa Família tinha que ser pago para as mães e não para os pais. Né? Porque as mães têm, vamos dizer assim, uma relação de responsabilidade, uma relação de
e uma força, né, de convencimento que vem da própria vida cotidiana que está lá, que passam a ser, vamos dizer assim, uma espécie de juízas das ações públicas que são levadas naquela região. Né? O orçamento participativo aqui em Porto Alegre, quando ele se esfoldou fortemente na população, as mulheres começaram a ser maioria nas assembleias, né? Alcançando quase a maioria nos conselhos do orçamento participativo. Então, esse é um elemento também extremamente importante, além de, né, reforçar a autoestima das mulheres. Né? A autoestima, porque nós sabemos os conflitos familiares que percorrem uma família que vive na pobreza. Né? E sabemos também onde é que os homens descarregam a sua força, né? Descarregam o seu ódio e, às vezes, os seus recalques. Né? É muito frequente que isso seja despejado sobre as mulheres. Então, as mulheres se sentindo valorizadas, se sentindo empoderadas, inclusive têm condições até de pautar uma outra civilidade familiar, que é capaz de criar um tecido, né, afetivo, político, comunitário na região, que tem uma grande importância na questão da segurança pública. Então, são programas todos que precisam muita militância para fazer, muito boa vontade e não precisam de muito dinheiro. Mas precisam, sim, alguns recursos mínimos para que isso aí possa operar no território de maneira eficaz. Né? E, bem, aí tem outros programas que podem ser colhidos de diversas experiências que foram feitas em diversas cidades, dentre eles a questão da Patrulha Maria da Penha. Né? Os feminicídios aqui em Porto Alegre, depois que eles acabaram praticamente com a Patrulha Maria da Penha, deixaram só uma fantasia, eles praticamente duplicaram aqui em Porto Alegre. Né? Ou seja, assumiram o risco de acabar com os programas e aumentar a morte das mulheres. Né? Com esse programa Maria da Penha, que eu tenho certeza que se a prefeitura conseguir articular isso com a Brigada Militar, né, através de estímulos como esse que eu mencionei, também é um programa de segurança pública de muito sucesso. Né? As pessoas, às vezes, identificam os programas de segurança pública como um programa que vai lá, arma 50 pessoas, ocupa um território, e matam 3 ou 4 pessoas, às vezes nem são bandidos que fazem o enfrentamento, e que isso aí é segurança pública. Isso não é segurança pública. Isso é aumentar o poder real que os traficantes e os criminosos têm na região. Né? Porque os policiais que vão lá depois saem. Quem fica é a população subordinada, né, àqueles grupos que são grupos de comando social e, às vezes, até comando político da região. Então, eu acho que a prefeitura, a Guarda Municipal é um elemento importante para ser educada, para ser formada para isso. Nós tivemos mais de 15 mil guardas municipais inscritos nos programas do PRONASSE, que foram sim muito bem preparados para isso e tiveram funções extraordinárias desses programas locais. Né? Então, mais ou menos por aí. Não tem muito mistério, mas tem muita força de vontade política também para operar nesse campo aí, Juliano. Correto. E Valquíria. Correto. Não, nós imaginamos, Tarso, que nós vamos poder construir um programa inspirado no Territórios da Paz, que tu criou quando foi governador, e que dialogue muito com a escola pública, com a escola municipal da Prefeitura de Passo Fundo, que dialogue muito com a cultura, dialogue muito com o esporte e com o meio ambiente. Nós entendemos que esse tripé, esporte, cultura, meio ambiente, escorado na escola, e nessa parceria com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, com a Guarda de Trânsito, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária, pode ser um elemento importante da criação e estruturação desse programa. Mas eu quero passar a palavra para a Valquíria, porque ela também quer apresentar questões aqui para ti. É bem isso como você estava falando e o Juliano também colocou, né? Então, são uma série na verdade, de programas dentro de um projeto, né? Para que se leve adiante e que realmente tenha efetividade, né? Porque além das escolas, além das... temos que também ter a assistência social também envolvida junto com essas comunidades também, para levar adiante também esses projetos.
mas, assim, e a gente sabe que as mulheres hoje, realmente elas são o esteio das famílias, principalmente nessas comunidades onde tem muitos conflitos, né? Elas enfrentam o dia a dia delas, são elas que têm são responsáveis pela casa, são responsáveis pela educação e pela família como um todo, né? Então, assim, eu penso também que muitos governos, países, estados e até municípios onde são governados e tem mulheres à frente, no caso desses governos, e até mesmo das políticas públicas, essas que envolvem a liderança feminina, a sociedade ela fica menos conflituosa, a sociedade fica menos agressiva, menos violenta. Então, assim, eu acho fundamental o empoderamento das mulheres, tanto a nível social quanto na política, né? Então, eu gostaria, assim, que ouvir assim um pouco de você, como que a gente pode fazer e trabalhar para que as mulheres possam assumir mais essas lideranças, estar à frente desses programas, estar à frente, inclusive, da política, né? Que, como eu coloquei, em alguns locais onde são governados por mulheres, a sociabilidade é melhor no caso, né? Então, porque penso também, porque a mulher tem também, além de ter esse olhar mais sensível, já está na própria, no gene da mulher, assim, a vida, né? A geração da vida, a geração da paz, a geração do amor. Então, se você pudesse falar para nós um pouco isso, como que as mulheres podem se empoderar mais e o benefício que pode ter a sociedade tendo mulheres mais empoderadas e à frente desses programas e da própria política também. Olha, Valquíria, eu acho que esse empoderamento tem duas dimensões, né? Tem uma dimensão que é uma dimensão institucional, ou seja, como é que a autoridade pública, né, que interfere na região, se reporta às mulheres, né? Como o poder público as enxerga, e, portanto, como as promove a um primeiro plano das relações comunitárias, das relações políticas, das relações do poder público com os particulares. E outros são os instrumentos materiais dessa promoção, que eu acho que são fundamentalmente dois. Tá? Os programas de geração de renda orientados diretamente para as mulheres, que a prefeitura deve subsidiar, e os programas de solidariedade horizontal, através das mulheres, através de grupos de mulheres, para combater naquela região alguma coisa específica que seja relacionada com a fome, que seja relacionada com creches, né? Que seja relacionada com o cuidado das crianças, que são programas normalmente baratos e factíveis. Então, a geração de renda que coloca a mulher como organizadora, né, de um determinado ciclo produtivo, artesanal, ou semi-industrial, que elas têm um controle direto, né, e que o Estado subsidia aquilo, não para dar lucro, mas para dar renda para essas mulheres, para ter um rendimento social. Né? E, de outra parte, né, na vida comunitária, as mulheres serem coordenadoras das relações de solidariedade através de recursos e através de drenagem de recursos que a prefeitura possa fazer da sociedade mais rica para a sociedade mais pobre, né? Intermediando e fortalecendo a rede das mulheres que, em última análise, sabem administrar esses recursos com mais propriedade do que os homens, normalmente, porque elas administram normalmente lares carentes, né? E vidas com muita carência e, na maioria das vezes, com muito sucesso, né? Quando a família ainda não se desintegrou. Essa questão da valorização da família proletária, da família trabalhadora, é um elemento importante nas políticas sociais, né? Porque um dos primeiros baluartes que as políticas de mercado atacam e dissolvem é a estrutura familiar. É quando a estrutura familiar
ela deixa de ser a organizadora das despesas, a organizadora da renda, a organizadora dos gastos. Isso aí fica depositado numa pessoa. Às vezes somente no homem, que, né, trata essas questões mais ou menos de acordo com a sua visão masculina e muitas vezes machista. Né? Então, a organização, né, a organização da família, da unidade da família, para a projeção de gastos, para a projeção de custos da sobrevivência, é um elemento importantíssimo. E isso é um trabalho educativo que uma prefeitura deve fazer e pode fazer. Né? Sempre com essa visão de subsídio, porque essas pessoas têm que ser subsidiadas, tá? Porque senão elas não têm alavanca material para se colocar numa outra forma de vida. Então, eu acho que essas políticas existem, né? Elas podem ser captadas em diversas experiências de administração, das administrações democráticas da esquerda em vários países e também, particularmente, aqui no Brasil. Né? Hoje tem um problema, né, de mercantilização da sexualidade das crianças, que é uma coisa muito séria, que está ocorrendo nas regiões mais pobres do país. Né? Então, elementos de defesa para a família se abrigar e se defender, às vezes até a família está tão deformada que ela mesma mercantiliza as crianças. Isso também ocorre. Então, é necessário que você tenha um olho forte em relação a isso, com pessoas preparadas para fazer esse trabalho e sempre tendo em vista que é, sim, um programa barato, mas que a prefeitura tem que subsidiar, né? Porque essas pessoas não têm estoque de recursos, né? Às vezes nem humanos e nem muito menos financeiros, para poder alavancar um novo modo de vida e ter uma vida mais conscientemente orientada, em última análise, o que é o requisito mínimo de uma sociedade, né, democrática e civilizada. Então, vocês vão ter muito trabalho aí na prefeitura, né, para bolar tudo isso e para colocar em operação. Mas não é impossível. Eu te digo que não é impossível. Eu passei toda a minha vida pública transitando em todas as esferas da sociedade. Né? Eu fiz reuniões com a senhora Merkel e fiz reuniões lá nos grupos de trabalho comunitário das favelas cariocas. Né? Aqui em Porto Alegre, da mesma forma. Eu cruzei todas as esferas da sociedade. As pessoas mais sinceras, mais humanamente qualificadas para trabalhar, são as pessoas que estão ali na base da sociedade, lutando pela vida. Quando elas entendem que tu é uma pessoa séria. Porque se tu vai lá para enrolar elas, como fazem, elas tiram proveito, pegam o dinheiro dos caras, né, e estabelecem uma relação perversa com eles. Instrumentaliza eles também. Mas quando eles se identificam com uma pessoa séria, que está ali para fazer algo sério, né, eu posso dizer assim que a ampla maioria, não todas, mas a ampla maioria dessas pessoas te compreendem e entram, né, nesse jogo civilizatório, nesse jogo de sustentação de uma ideia de comunidade, de uma ideia social, de uma ideia socialista, em última análise, né? Que é ainda um socialismo dos pobres, que não consegue tirar dos ricos. Né? Mas é uma forma, sim, de organizar um tecido social, né, e político para o futuro, né, que eles não podem romper, que eles não conseguem romper. Pode até roubar em determinados espaços históricos, mas não conseguem romper. Bem, Tarso, nós queremos dizer que nós estamos trabalhando essas ideias todas aí já com uma equipe qualificada aqui em Passo Fundo. Nós queremos investir muito em cooperativa, em organização das comunidades, na comunidade, em microcrédito, em oportunidade para quem já está produzindo, tem potencial para produzir, aproveitando a tradição da economia de Passo Fundo, que é muito forte, aproveitando os investimentos que nós vamos atrair para a cidade, porque eu tenho convicção que o Passo Fundo pode crescer muito mais com o apoio da prefeitura, se a prefeitura tiver política para isso. E nós queremos envolver a nossa inteligência, eu e a Valquíria aqui em Passo Fundo, as universidades públicas que nós temos aqui, o IFE, né, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a UPF, que tem uma tradição forte, a IMED, a João Paulo II, a FASURGS. Nós temos um conjunto de faculdades e universidades aqui que podem muito contribuir
especialmente naquilo que tu falou antes, Tarso, que é das relações internacionais. Nós acreditamos muito nisso também, que o Passo Fundo pode estabelecer uma relação qualificada para fazer a captação de recursos e projetos nas relações internacionais. Nós queremos te agradecer muito, Tarso, a tua disposição, a tua parceria de estar aqui conosco, que muito contribuiu, nos deu uma aula aqui de vários elementos que nós vamos utilizar no nosso programa de governo. E em meu nome e em nome da Valquíria, nós queremos te agradecer, te abraçar e, claro, pedir para que tu continue nos ajudando, que tu nos ajude na pré-campanha, na campanha e, oxalá, no governo, com a tua experiência, que tu possa ser aqui o nosso conselheiro, né, para que a gente possa abrir portas aí pelo mundo afora, com a tua experiência, com o teu trabalho, com as tuas relações, para ajudar o Passo Fundo a se desenvolver e ter um governo que trabalhe pelo desenvolvimento econômico, mas também pelo desenvolvimento social, que é muito importante para nós. Muito obrigado e eu quero que tu faça as tuas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu sou uma pessoa que tem um respeito enorme, uma consideração por pessoas como vocês, que não perdem o rumo do humanismo, né, democrático, humanismo revolucionário que guia a nossa vida, né? Eu fico muito triste, às vezes, quando eu estou perante determinadas experiências que estão ocorrendo, inclusive em algumas cidades, em Belfort Roxo, por exemplo. O meu partido está namorando um acordo lá com um candidato do Bolsonaro, um cara que apoia o Bolsonaro, né? Você aceitar o apoio de uma pessoa que apoiou o Bolsonaro e que se arrependeu é uma coisa. Agora, eu vou fazer uma aliança política para formar uma chapa com o bolsonarista é uma coisa dolorosa. Então, eu me sinto, na verdade, recompensado por esse convite de vocês e contem comigo, né, com as minhas parcas possibilidades de ajuda, mas que estarão à disposição da nossa vitória e depois da nossa administração. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Bem, Tarso, muito obrigado, né, pela participação. A gente quer te agradecer, né, muito aqui pela tua disposição e eu queria também que a Valquíria pudesse fazer alguma consideração ali para nós. Então, agradecer, Tarso, por poder estar aqui conosco, né? E, em especial, lembrar, né, que você vai ser sempre o nosso ministro, o nosso governador dos gaúchos e das gaúchas, né? E certamente nós vamos precisar da sua experiência, dos seus conhecimentos, porque tudo é uma construção, né? E a gente vai sempre evoluindo e pegando o que tem de bom e construindo cada vez mais, melhorando e aprimorando. E certamente, não só para nós, mas em todas as outras prefeituras progressistas, onde o PT, o PCdoB estejam, a sua experiência sempre vai ser bem-vinda para todos nós. Muito obrigada. Então, e agradecer as pessoas também que ficaram conosco até esse momento também e puderam ouvir as considerações do nosso governador. Obrigado, um abraço. Nós tivemos aqui, viu, Carlos, uma